A grande tribulação. Mateus capítulo 24, versículo 21, diz assim: Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Olá, amados, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Hoje um tema maravilhoso, como sempre, mas algo que coloca medo em muitas pessoas. Algo que muitos ficam preocupados com os finais dos tempos, pois, na verdade, Jesus está às portas e em breve ele voltará. E nós sabemos que a palavra do Senhor, ela vai se cumprir no mundo e em nossas vidas, porque nós fazemos parte desse mundo. O incrédulo, ele sabe que a palavra do Senhor está sendo cumprida e vai se cumprir. Aquele que conhece a palavra de Deus, mas também não liga muito, não dá muita bola, ele sabe que a palavra do Senhor vai ser cumprida. E nós, que esperamos grandemente a volta do Senhor Jesus, esperamos a sua vinda para o arrebatamento, nós também, amados, sabemos que a palavra do Senhor vai ser cumprida. E muitos que são incrédulos, muitos que conhecem a palavra e não estão acreditando, infelizmente, irão passar por essa grande tribulação. Porque, como você sabe que Jesus, nós sabemos disso, Jesus voltará para arrebatar a sua igreja, conforme foi o podcast anterior a esse, o episódio 30. Nós sabemos que Jesus voltará para buscar os salvos, aqueles que estão realmente aguardando a Ele, a vinda dEle, e esses serão arrebatados, levados ao céu. Quem não ouviu, ouça o episódio 30. Mas é importante sabermos que a grande tribulação, muitas pessoas poderão ser salvas, mesmo quem ficar na grande tribulação, essas pessoas serão salvas, poderão ser, sim, por Jesus Cristo. E temos que entender que é somente por Jesus Cristo. Então, eu convido a todos aqueles que não entendem, querem conhecer a um dos maiores eventos também da palavra do Senhor, sobre a grande tribulação. Nada está perdido, amados. Muitos serão salvos na grande tribulação. Tudo isso em nome de Jesus. Mas Deus me colocou aqui hoje, através do Espírito Santo, para começar, amados, a falar com vocês, trazer uma definição. O que é a grande tribulação? A grande tribulação é um dos acontecimentos do fim dos tempos na Bíblia, que acontecerá após o arrebatamento. Nesse tempo, haverá grande sofrimento na terra, porque Deus trará castigo pelo pecado. Será um tempo de julgamento por toda a maldade da humanidade. Em algum lugar nesse tempo surgirá o anticristo, que se exaltará como um Deus e se unirá às nações contra o povo de Deus. Mas quando Jesus voltar, será a sua segunda vinda, a vinda de Cristo. Jesus destruirá todos os seus inimigos. E Deus recompensará todos aqueles que passaram pela grande tribulação e se mantiveram fiéis a Deus. Nós vamos ver aqui, amados, nós vamos
fazer aqui hoje, através do Espírito Santo, uma grande leitura para que você possa entender que nós já estamos vivendo as portas da tribulação, da grande tribulação. Já estamos vivendo esses grandes momentos. Já estamos chegando ao arrebatamento, já estamos chegando à grande tribulação. Olha o que a palavra fala lá em Mateus capítulo 24, no versículo 3. É importante fazermos essa leitura para que você possa entender. Essa leitura de Mateus 24, capítulo 3 ao 14, é o que já estamos vivendo, amados. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Amados, nós já estamos vivendo esse capítulo e esses versículos em Mateus capítulo 24, no versículo 3 ao 14. Já estamos vivendo isso, amados. Veja bem o que a palavra diz para mim e para vocês, que por quanto se levantará nação contra nação. Nós estamos vendo isso, né? Nós estamos vendo guerras, reino contra reinos, e haverá fomes. O que está acontecendo? Vamos pegar aqui no nosso Brasil, pessoas passando fome, pessoas necessitadas, pestes. Estamos aqui, amados, vivendo o coronavírus, estamos vivendo mutação do coronavírus, terremotos em vários lugares. Isso acontece, está acontecendo muito, amados. E nós estamos vendo, então, a palavra de Deus se cumprindo em nossas vidas. E olha só, no versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O povo está frio, o povo não tem mais amor, o povo não tem carinho, o povo não tem mais respeito. O povo, amados, está um povo sem amor, o povo está frio. Pessoas se intitulando que elas são mais do que Deus, pessoas falando que Deus está falando com ela realmente, né? E as pessoas nem estão na presença de Deus, não estão nem na presença do Senhor, não estão nem na casa de Deus, amados, não frequentam, não ouvem a palavra, não conseguem, meu irmão, minha irmã, de maneira alguma se afirmar dentro de uma casa de Deus, para ficar firme, para fazer parte de um corpo de Cristo. Então nós estamos vivendo essa palavra, nós estamos vivendo isso agora. Então é importante entender que depois dessa mensagem agora, nós já vamos começar a entrar na grande tribulação. Nós vamos entrar, amados, vamos começar a entrar. Então nós estamos às portas
de vivermos a grande tribulação, porque se nós já vivemos isso que foi mencionado aqui agora, em Mateus capítulo 24, no versículo 3 ao 14, o arrebatamento está muito próximo de acontecer em nossas vidas. E lá em Daniel, capítulo 9, versículo 27, fala assim: esse rei, que é o diabo, fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos. 7 anos é o período que durará a tribulação. Mas quando passar metade desse tempo, os 3 primeiros anos e meio serão 3 anos e meio enganatórios, para enganar o povo. Na outra metade, desses 3 anos e meio, o falso rei, ele acabará com os sacrifícios de animais e as ofertas de cereais no templo. O grande terror será colocado no lugar mais alto do templo e ali ficará até aquele que fez isso seja destruído, conforme Deus resolveu. Os 3 anos e meio, os primeiros, será, repito para você, 3 anos e meio enganatórios. Os outros 3 anos e meio serão uma tortura, uma tormenta para todos aqueles que estiverem, amados, ficados. E quero deixar mais claro, como foi falado agora, estamos já vivendo tempos horríveis, mas ainda não é o fim. Virá o arrebatamento, e quando vier o arrebatamento, começará, quando as pessoas, subirem ao céu, foram arrebatadas de corpo e alma, repito para você, ouça o episódio anterior, que é o 30, as pessoas que ficarem viverão 7 anos de tribulação, serão 7 anos, amados, de difícil. Se as pessoas acham que estamos vivendo um mundo ruim, você nem pode imaginar o que acontecerá. Mas como foi dito logo no começo, o Espírito Santo usando a minha boca, muitos serão salvos, amados. Não se desesperem, ninguém pode se desesperar, porque todos nós queremos subir ao céu, todos nós queremos ser arrebatados, todos nós queremos, mas a palavra fala, Jesus foi claro, aquele que ficar comigo até o fim, acreditar em mim até o fim, na minha palavra, ficar comigo, me aceitar como único, exclusivo Salvador, ficar nos meus mandamentos, ficar no meu caminho, ficar com Jesus, não aceitar Jesus, se batizar nas águas e depois, amado, sumir, não quiser saber mais de Jesus. Esses, infelizmente, ficarão numa tribulação. Mas sempre eu quero deixar claro isso para vocês, através do Espírito Santo. Amados, eu trago a palavra de Deus, eu trago inspirado aqui o que o Espírito Santo está falando dentro da palavra do Senhor. Por isso que eu gosto de deixar capítulo e versículos para vocês, mas para que você entenda, amados, não é o homem que vai determinar, não é o homem que vai julgar quem vai ser arrebatado ou quem vai ficar na tribulação, na grande tribulação. Não somos nós, é Jesus, é Ele. É Ele, pelas nossas atitudes tomadas, Ele que vai resolver. Mas nós tendo a inteligência de Deus, um bom entendimento, nós entendemos que aqueles que esperam Jesus voltar, conforme a palavra fala, os salvos, aqueles que clamam, como eu clamo, que Jesus volte. Todo dia eu peço, Senhor, volte, nos leve, arrebate a sua igreja o mais rápido possível. Eu clamo a Deus todos os dias isso, amados, para que nós possamos estar lá na paz, na glória com o Senhor, eu, a minha família, a sua família, eu clamo isso. Então nós temos o entendimento, porque a palavra é clara, que aqueles que esperam no Senhor, estão na sua palavra, no seu mandamento, seguindo a Ele, esses serão salvos, serão arrebatados. A minha fé é essa. E a palavra fala, eu vou ler aqui para vocês,
Preste atenção. Continuando aqui, né, fazendo o entendimento de Daniel, capítulo 9, no versículo 27, o estabelecimento do concerto entre o príncipe que há de vir e Israel marca o início dos últimos tempos, desses últimos 7 anos da presente era. Aqui a Bíblia ensina o seguinte: o príncipe que fará o concerto com Israel é o anticristo, mas ainda camuflado naquela ocasião, o anticristo certamente negociará um tratado de paz entre Israel e seus inimigos, no tocante à disputa territorial. Na metade dos 7 anos, como foi dito a vocês, os 3 anos e meio, o príncipe romperá seu concerto com Israel, declarará-se a Deus, guerra a Deus, apoderar-se-á do templo em Jerusalém e proibirá a adoração ao Senhor e assolará a Palestina, reinará por 3 anos e meio. A importância profética da abominação, da desolação, será conhecida somente pelos santos de Deus. Vá prestando atenção, amados. Daqui a pouco nós já vamos ler aqui mais ainda para você sobre a abominação da dissolução, que está lá em Mateus também, capítulo 24. A importância profética, eu vou repetir aqui para vocês, da abominação, da desolação, será conhecida somente pelos santos de Deus. Jesus disse que os crentes devem estar atentos a esse sinal determinante, pois assinalará o começo da contagem regressiva de 3 anos e meio até a sua vinda e glória. Os crentes do período da tribulação, por sua atenção e a esse sinal, poderão perceber quão próxima estará a volta de Cristo. A vinda do Messias ocorrerá no fim dos 7 anos, o segundo período de 3 anos e meio. O Apocalipse confirma esta cronologia ao declarar 2 vezes que o anticristo terá poder somente durante 42 meses. Daniel declara mais tarde, outra vez, que haverá um período de 3 anos e meio entre o começo da grande tribulação e o seu fim. Nos 3 anos e meios destinados ao anticristo, Jerusalém continuará a ser pisada pelos gentios. A abominação desoladora é o sinal inconfundível de que a grande tribulação já começou. A tribulação e o domínio do anticristo terminarão quando Cristo vier com poder e glória para julgar os ímpios, para destruir o anticristo e para começar seu reino milenar. Amados, então ficou claro aqui que essa tribulação será durante 7 anos, 3 anos e meio. O diabo vai enganar, o anticristo vai enganar a população. E os outros 3 anos e meio ele vai declarar guerra contra Deus, contra o seu povo. E nós vamos ler aqui Mateus capítulo 24, no versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, quem entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a retirar alguma coisa de sua casa. Amados, preste atenção, nós já estamos lendo a grande tribulação aqui, que está lá em Mateus, capítulo 24, no versículo 15. Estou lendo aqui para vocês.
E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Amados, Deus está abreviando todos esses dias de sofrimento por causa dos escolhidos, para que os escolhidos não passem por muita tormenta. Ah, Bispo Moacir, mas vai ficar escolhido de Deus na tribulação, na grande tribulação? Vai ficar. A pessoa era escolhida, estava escolhida para ser arrebatada, mas a pessoa largou Deus, largou Jesus, largou, não quis saber de ter o Espírito Santo em sua vida, mas ela não deixa de ser uma escolhida de Deus. Então, por causa disso, Deus ainda abrevia os dias para que não haja tanto sofrimento. Ah, mas como que é isso, Bispo Moacir? Você não vê, amados, que o tempo ele voa, o tempo está voando, né? Você fala assim, nossa, mas hoje o dia voou tão rápido. É assim que Deus vai fazer, é assim que Deus está fazendo para os escolhidos, amados, para que o tempo voe e passe rápido e nós não possamos sofrer com toda essa tormenta que estamos passando e que há de vir na grande tribulação. No versículo, Mateus capítulo 24, versículo 23, então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, fora enganaria até os escolhidos. Estamos falando, né, da grande tribulação, amados. Já as pessoas irão passar por tudo isso. No versículo 25, eis que eu vô-lo tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Por onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. No versículo 29, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E isso ocorrerá no final dos 7 anos, na volta de Cristo, a vinda de Cristo, para salvar por definitivo o seu povo. E ele, no versículo 31, ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornaram tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todos esses sinais, essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Olha só, amados, que coisa maravilhosa que Deus está trazendo aqui para mim e para vocês. Olha só, Deus, ele vai fazer de tudo para salvar aqueles que ficarem na grande tribulação. Ele vai. Jesus não vai abandonar nós de maneira alguma. Preste atenção,
tem muita coisa aqui que nós temos que ver, tem muita coisa para abençoar, Deus abençoar as nossas vidas aqui, através da palavra do Senhor, amados. A palavra fala lá em 1 João, aqui, 1 João, capítulo 2, no versículo 18, fala assim: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Jesus está voltando, amados. A palavra, vai deixar claro para mim e para você, um anticristo ou falso Cristo virá perto dos fins dos tempos para governar o mundo e liderar uma grande rebelião contra Cristo e a fé cristã. Mas, preste atenção, a palavra diz, João também diz que muitos anticristos já penetraram na igreja, são grandes professos que amam o mundo e seus prazeres pecaminosos e distorcem o evangelho e sua mensagem da cruz, opondo-se assim a Cristo e a sua justiça. Amados, a palavra de Deus, ela é clara. João capítulo 3, no versículo 16, fala assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus deu seu Filho unigênito de uma tal maneira, um amor tão grande por mim e por vocês, para nos salvar. E olha o que a palavra fala logo em seguida, no versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio para nos condenar, Jesus veio para nos salvar, mas muitas pessoas, amados, estão deturpando a palavra de Deus, estão falando, amados, que nós não precisamos seguir o mandamento, a palavra do Senhor. Muitas pessoas estão profetizando, amados, que a palavra de Deus não é necessária para a nossa vida de maneira alguma. A palavra de Deus, ela é essencial para a nossa vida, para nós seguirmos os seus mandamentos, os seus conselhos, para seguirmos cada vez mais aos caminhos mais altos da nossa salvação, amados. Só tem um caminho que nos leva a Deus, é Jesus Cristo. Está lá em João capítulo 14, no versículo 6, que diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai se não for através dele, amados. Então nós precisamos acreditar que nós temos que seguir a palavra do Senhor, os seus mandamentos, as suas condutas morais, nós temos que seguir, amados. Nós temos que seguir as suas condutas de amor, a sua conduta que eu e você nós temos que ter com o nosso próximo, com o nosso Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus, ele deixou claro, que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, repito, e o segundo mandamento, amar o seu próximo como a si mesmo. O próprio Jesus disse: se a minha palavra estiver em vós, vocês estarão em mim. Se nós guardarmos o mandamento do Senhor, ele fala que nós seremos salvos. Então, como, amados, não iremos de maneira alguma guardar a palavra do Senhor? Como não iremos seguir os seus mandamentos? Por isso que muitos irão ficar na grande tribulação, infelizmente. E eu e você não podemos. Olha só, amados, eu e você não podemos de maneira alguma deixarmos de acreditar que Jesus está às portas, que ele está voltando e que a grande tribulação já está aí para nos alcançar. Olha o que a palavra fala para mim e para você, amados. Que a abominação da desolação marcará o início da etapa final da tribulação, que culmina com a volta de Cristo à terra e o julgamento dos ímpios no Armagedon. Haverá, amados, uma grande batalha e Jesus, ele vai ser o vencedor. Jesus, ele é o vencedor eterno.
Está lá, vou ler para vocês, Apocalipse, no capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19, no versículo 11, que fala assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada afiada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o largar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na sua veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Olha, amados, Jesus Cristo é realmente o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele virá, ele pelejará contra o diabo e todos aqueles que querem seguir, amados. E Jesus derrotará o diabo, a serpente, derrotará o Satanás, o anticristo, derrotou já a morte, derrotará todo o inferno, amados, para nos salvar, para libertar aqueles que estão na grande tribulação. E continuando, a palavra fala, no versículo 17, e vi um anjo que estava no céu e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e o adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Mais uma vez, amados, entenda a vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. A vitória sobre o diabo, repito, a vitória, meu irmão, minha irmã, que Jesus vai trazer para todos nós. E isso fica claro, que há uma chance, amados, há uma chance para todos. Seguir a Jesus Cristo como seu único e exclusivo Salvador. Segui-lo para que todos nós possamos ser felizes lá com Jesus, para que todos nós possamos um dia morar lá no céu. Hoje, amados, você vai ficar a grande tribulação, parte 1. Na próxima semana, estaremos complementando essa grande palavra, a grande tribulação, parte 2, para que você seja abençoado grandemente, amados. Há muito mais coisas que Deus quer trazer para vocês, para você aprender sobre esse período difícil que muitos passarão. Então, amados, receba essa grande vitória hoje
e aceite Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador. Repita comigo essas palavras e declare assim: eu aceito o Senhor Jesus como meu único e exclusivo Salvador. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, para a honra e a glória do teu nome. Senhor Jesus, eu aceito o Senhor como Filho unigênito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. Glória a Deus. Amados, vá recebendo essa vitória. E deixo aqui algo do meu coração para vocês, que o meu coração é o coração de Cristo. Não deixe pessoas enganarem vocês, os falsos profetas enganarem vocês, a dizerem que você não precisa seguir a Cristo, que você não precisa aceitar Cristo como seu Salvador. Não deixe esses falsos profetas, conforme a palavra falou aqui, amados, que já estão em várias igrejas, estão em vários locais, profetizando a mentira e não a verdade, dizendo que Jesus não vai voltar, dizendo que Jesus não é o caminho, que há outros caminhos para chegar a Deus. Não deixe pessoas, amados, te enganarem. A verdade está aqui, está lida para vocês e continuará no próximo podcast. Que Deus abençoe a todos. Eu sou o Bispo Moacir Souza, da Igreja da Aliança com Deus. Nos sigam também, se inscrevam em nosso canal do youtube.com/Igreja da Aliança com Deus.com. E que você, meu irmão, minha irmã, possa ser abençoado grandemente, em nome de Jesus Cristo, com essa mensagem, e não queira de maneira alguma ficar na tribulação. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus e até o próximo podcast, em nome de Jesus.